Bom dia a todos. Meu nome é Cássio Sampaio. Sou responsável pela parte de produtos da AutoZero, que é uma unidade da Okta. Sou brasileiro, vivo na América do Norte, onde trabalhei em empresas como DigitalOcean e Apple antes de vir para a AutoZero, sempre nas áreas de segurança e infraestrutura. Vamos apresentar hoje algumas informações, estatísticas e outras tendências que vemos pelo mundo afora em SIAM, que espero que sejam úteis a todos. Nos últimos anos, a caixa de login tornou-se a linha de frente de segurança para aplicativos e outros serviços online. Ataques automatizados são usados para roubar ou adivinhar credenciais dos usuários e personificar usuários legítimos. Uma das formas mais prejudiciais de ataques de autenticação é chamado credential stuffing, em que senhas são roubadas em um vazamento e são usadas para invadir outros sites ou apps. Esse método funciona incrivelmente bem, dada a propensão das pessoas em reutilizar senhas. Há bilhões de senhas roubadas sendo passadas pela Dark Web e outros mecanismos de venda e comercialização dessas informações. Somente os ataques de credential stuffing custam às empresas entre 4 e 9 milhões por ano, de acordo com a IBM. A fim de abordar adequadamente os desafios de segurança no gerenciamento de identidades do cliente, achei interessante dar uma olhada primeiro nos vetores de ataque que mais comumente ameaçam esses sistemas. E como praticamente 9 em cada 10 ataques são causados pelo abuso de credenciais, faz sentido começar sempre com esse tipo de ataque. Os ataques de credential stuffing sempre envolvem o uso automatizado de usuário e senha vazados para obter acesso fraudulento a alguma conta. O processo é sempre o mesmo. Os invasores obtêm listas de credenciais de diversos vazamentos e usam bots ou outras ferramentas de automação para testar essas credenciais roubadas em um site ou aplicativo. Só para dar uma ideia, na AutoZero a gente vê tráfego de aproximadamente 100 milhões de transações de alto risco por semana na plataforma, através de diversas instalações que temos pelo mundo. E uma parte significativa dele está relacionado a ataques de credential stuffing. A outra vertente de ataque que é importante ser comentada são os ataques de criação de conta falsa, também conhecidos como ataques de registro fraudulento, onde um indivíduo mal intencionado abusa do processo de registro de conta para criar contas falsas. Há várias motivações para isso. A mais comum é a fraude para tentar obter algum tipo de benefício de inscrição. Os exemplos são vales presentes, tokens de cryptocurrency, de criptomoeda, que os vendors fornecem quando você está tentando criar uma conta nova como um benefício. Existem outras motivações também. Algumas são bastante nocivas, como simplesmente tentar prejudicar a capacidade daquela aplicação de fornecer serviço aos clientes através do esgotamento do número de usuários que a plataforma suporta. Pode ser também relativo a tentar obter acesso desproporcional a algo de valor. Acontece muito quando Nike ou Adidas lançam um tênis novo, desses tênis que são bastante raros, e um número grande de bots tentam comprar esses para revenda no futuro. Pode ser o lançamento de um videogame novo que tem uma oferta insuficiente em termos de estoque, enfim, uma série de outras razões interessantes que atraem esse tipo de atacantes. E pode ser, por último, também campanhas de spam, desinformação, ativismo online, coisas que geram propagação de fake news pela mídia. Enfim, uma série de várias razões existem para atrair esse tipo de ataque para as diferentes plataformas. E o terceiro tipo de ataque de vetor que a gente gostaria de comentar aqui com relação aos fluxos de identidade são os ataques de brute force. Um ataque de brute force é um método de hacking que usa tentativa e erro para quebrar senhas, credenciais de login e chaves de criptografia. É uma tática bastante simples e, infelizmente, bastante confiável para obter o acesso não autorizado a contas e sistemas de redes de organizações. Funciona porque as senhas, em geral, não são fortes. As senhas são previsíveis e, em muitos casos, não é necessário nem um alto grau de automação para tentar adivinhar a senha de diversos usuários. Então, o hacker vai tentar listas de senhas de usuários, uma variedade de combinações, até encontrar a correta, e naquele momento ele vai ganhar o acesso indevido àquela conta. Tradicionalmente, a resposta natural a esses problemas sempre foi a mesma. Dificulta o processo de login. O mais difícil é o processo de login, o menor número de tentativas de abuso vão ser bem-sucedidas. O que acontece com isso é que para as áreas de cliente, para as aplicações que são voltadas a atrair e reter clientes, essa opção não é uma opção válida.
você pode imaginar o impacto que isso tem nas áreas de cliente, produto e marketing e, ultimamente, para o negócio da companhia. Então, garantir a identidade assumiu muita importância nos últimos anos, porque o que aconteceu com o perímetro de segurança é que ele se dissolveu. E você pode argumentar que na área, para SIAM, para Customer Identity, o perímetro de segurança nunca existiu. A porta da frente da aplicação é a única porta que existe para a aplicação. E isso tem consequências bastante importantes no que significa gerenciar a identidade para clientes. É uma categoria bastante diferente de gestão de identidades para funcionários e colaboradores. Essa realidade de que existem alguns ambientes onde existem firewalls, existem perímetros de rede, mesmo conceitos de Zero Trust, não se aplicam exatamente para a parte de identidade de cliente. O que se precisa aqui é uma estratégia que equilibre a confiança, risco e atrito para entregar a aplicação que sirva para os clientes e que cumpra as necessidades de segurança. A gente escuta isso aqui constantemente, né, de clientes, novos clientes que conversam durante a implementação com Auth0. Essa dualidade de que é impossível, né, satisfazer essas três necessidades, que as técnicas sempre privilegiam um versus o outro. Mas a realidade é que, se você olhar as empresas líderes nos seus segmentos, elas já adotam uma série de estratégias que permitem equilibrar essas forças. Mas existe uma jornada bastante longa para que esses princípios virem comuns e sejam adotados pela maioria das empresas. É um equívoco comum entre as empresas online que a implementação de metas de prevenção de fraude para manter os usuários e os dados seguros gera atrito e impede de oferecer uma boa experiência ao usuário. Você pode ver pelos números, né, que a gente escolheu aqui para exemplificar isso, que praticamente 3/4 das empresas priorizam a entrega de experiência de usuário sem atrito, mas 58% diz que a prevenção de fraude impede esse objetivo. Então, ainda falta um pouco a mudança desse mindset, que a gente acredita que também tem a ver com a limitação das plataformas, da maioria das plataformas que existem no mercado. Um exemplo da Auth0 que a gente sempre acha bastante interessante compartilhar é o exemplo da Providence. Providence, fundada em 1859, é um sistema de saúde com receitas de 24 bilhões de dólares, 119 mil funcionários e atende mais de 5 milhões de pacientes. Uma organização bastante tradicional, pode-se argumentar bastante antiga, com um escopo bastante grande, no mercado onde o sistema de saúde é bastante complexo, como os Estados Unidos. Ela sempre se gabou de ser uma organização bastante voltada ao paciente, e quando ela decidiu embarcar numa estratégia digital, ela, como imperativa primeira, era manter essa orientação ao paciente, colocando a experiência em primeiro lugar. Mas, obviamente, existe um grau enorme de número de legislações e órgãos regulatórios, como o HIPAA, nos Estados Unidos, que necessitam ser, que você tem que suportar, que ser compliant com, e isso, para o princípio do projeto, era um desafio bastante grande, como eles iam racionalizar essa necessidade com a necessidade dos clientes. Além de uma infinidade de leis federais e estaduais que regem dados de paciente nos Estados Unidos, tem alguma que não sei se alguém aqui talvez tenha estudado, que chama-se The Cures Act, que é bastante estrita em termos de como compartilhar os registros de dados de paciente através de diversos provedores de saúde. No final dessa jornada, a Providence fez uma série de escolhas bastante interessantes, na nossa opinião, bastante corretas, algumas das escolhas bastante difíceis em termos de balancear essa questão de conveniência, segurança e privacidade, mas conseguiu entregar aquela experiência que os seus pacientes esperavam e, ainda assim, estando em compliance com todos os órgãos regulatórios do sistema de saúde. A gente acredita que a identidade está nessa intersecção de conveniência, segurança e privacidade. A gente gosta de dizer na Auth0 que a identidade é o fator que equilibra essas três forças. E quando a identidade é usada para entregar um equilíbrio personalizável entre o atrito, para proteger os usuários e uma experiência superior ao cliente, ela se torna aquela ferramenta crucial para construir ou destruir uma boa impressão com a marca. Você pega alguns casos, por exemplo, onde o sistema de saúde, talvez você possa imaginar que exista uma maior tolerância do paciente em relação à inscrição, a lidar no dia a dia através da app, dos exames, etc. Mas a realidade é que o mercado é um mercado competitivo em todos os setores. Né, e o paciente se vê naquela posição de cliente, se vê naquela posição de buscar uma alternativa para isso. Não existe mais essa ideia de que o cliente ou o paciente, ou qualquer que seja aquele stakeholder externo, simplesmente tem que aceitar uma experiência que não é otimizada.
Então, usada corretamente, a gestão de identidade pode criar resultados bastante interessantes através da utilização de experiências personalizadas e nunca deixando a segurança de trás. Imagino que todo mundo já tenha visto aqui o tal do One-Click Button que a Amazon inventou, que é uma patente importante deles, que não só aumentou o volume de vendas, aumenta a satisfação do cliente pela facilidade como ele funciona. Mas se isso for mal utilizado, se não for bem protegido, você pode imaginar o estrago que isso pode fazer, né, caindo em mãos erradas, uma vez que com as informações de cartão de crédito dentro do sistema, você pode comprar absolutamente tudo que tem na Amazon. A Amazon tem desde coisas bastante mundanas e baratas até produtos extremamente caros. E aí que a identidade, quando bem utilizada, entra nesse contexto. Você pode imaginar a utilização de informações contextuais sobre perfil do usuário, perfil de compras prévias, dados do dispositivo, endereço IP, informações de localização, trazer todas as informações para esse momento da transação e, nesse momento da transação, decidir a autorização ou não de um próximo passo para o usuário. Se alguém aqui tem alguma dúvida, não fui eu que tentei fazer uma compra aqui de $25 mil na Amazon, que seria algo que, independente do perfil de risco, eu não me arriscaria a fazer. E a ideia é que as senhas são seguras e outros desafios de autenticação não são, é uma frase que acredito que ninguém aqui vai concordar comigo nesse sentido, mas a real é que a caixa de login não muda, você pode imaginar, desde sempre. Essa tela que a gente escolheu aqui do Neopets, que é uma aplicação dos anos 90, né, do princípio da internet comercial, mas ela ainda é parecida com o que a gente usa hoje, né? Hoje você entra no site em geral, a primeira coisa que aparece é, né, o usuário e senha, que é uma herança dos sistemas computacionais que já existiam na época, quando você está tentando acessar um terminal qualquer. Então, como consumidores, nós somos condicionados, nos acostumamos com essa experiência e com o tempo fomos programados que, a senha é a única forma de acessar um dispositivo e, 2, a senha sempre é segura. E são essas duas sentenças não são mais realidade, e muito pelo contrário, né? As senhas se tornaram um vetor bastante frágil de segurança. Existem uma série de outras alternativas para prover segurança hoje que são bastante mais eficientes. Então, essa ideia de que os hackers não estão mais invadindo, eles simplesmente estão fazendo login, né? Soa divertido, mas para as companhias não é para nada. Os números suportam isso. Você olha, praticamente 90% dos ataques bem-sucedidos a aplicativos simplesmente usam senhas, né? Não requer nenhum grau de sofisticação elevado. Compra uma base de dados de senhas ou acesso à base de dados de senhas legal e simplesmente tenta até você conseguir. $6 milhões é o que causa os ataques de credential stuffing para as empresas em geral. Então, o prejuízo é real, né? Não é algo que simplesmente é um nuisance, né? É um prejuízo real financeiro grande. E se você pensar que as pessoas, em geral, têm 100 senhas, em média, por indivíduo, é impossível imaginar que essas pessoas vão manter essas senhas de uma forma segura e consistente, né? Tem que ser feito algo diferente nesse sentido. E a real é que existem dezenas de alternativas para o uso de senha, né, com as tecnologias atuais. O que falta é a ideia de trazer todas essas ferramentas de uma forma coesa para construir uma experiência de usuário que seja simples de implementar, simples de manter, etc. Então, a ideia que a gente colocou na tela aqui, ao invés de você usar aquela coisa tradicional de usuário e senha, é pensar nos métodos de autenticação que existem, que são muito mais seguros, né? Os dispositivos já suportam impressão digital, alguns suportam reconhecimento facial. Se não, você tem opções também de social login, para logar com Facebook, logar com Gmail, etc. Você pode utilizar SMS também como uma forma de autenticação, apesar de que existem uma série de ataques específicos para SMS. Existe email link. Enfim, existe uma variedade enorme de métodos de autenticação, e o segredo, a gente acredita, é encontrar a plataforma correta que possa ajudar você a combinar e montar aquela experiência correta para o seu usuário. Algumas recomendações nossas aqui da AuthZero, né? Tendo feito implementações dessas em mais de 10 mil clientes em diversas partes do mundo, acredito que algumas coisas que a gente aprendeu possam ser úteis a todos aqui. Uma é sempre começar, quando você pensa no atrito, começa sempre no nível correto, né? E você pode dizer, bom, é bastante subjetivo isso, mas ele é subjetivo porque cada negócio tem uma tolerância diferente.
em relação a atrito, mas pensa no nível mais alto de atrito que seja aceitável para o seu negócio. Talvez você seja uma instituição financeira que tem uma aplicação de broker, né, de trading de ações, talvez você tenha uma tolerância de risco muito mais elevada do que uma aplicação de loyalty, onde o risco, né, financeiro que está por trás daquela caixa de login não seja tão elevado. O segundo é construir modelos de risco com base em avaliação progressiva. Aquele exemplo que a gente comentou quando a gente viu a caixinha da Amazon, é ficar sempre analisando o que está acontecendo com o tráfego na plataforma para aquele cliente específico e tomar decisões de autenticação com base nisso. E o terceiro, sempre exigir um nível de garantia mais alto à medida que o risco aumenta. Se imagina que um cliente sempre realiza as transações com você a partir do mesmo computador ou do mesmo telefone, sempre na mesma localização, que as compras eles sejam sempre do mesmo volume financeiro, etc., é um risco muito mais baixo. Se esse cliente, de repente, chega num dispositivo novo, numa localização nova, num horário onde ele nunca está acostumado a utilizar, e de repente muda o padrão de compra, talvez essa transação específica mereça um risco mais, um score de risco mais alto, e você queira forçar aquele cliente a um MFA, a um segundo fator, ou algo assim. Só para trazer isso um pouquinho mais para o contexto da AuthZero, né? As ferramentas que a gente desenvolveu através dos anos, que a gente acredita que pode ajudar bastante na implementação dessas soluções, as ferramentas estão disponíveis na nossa plataforma, você simplesmente escolhe aquelas que fazem sentido para a sua implementação. Mas começando com a detecção de bots, né? A ideia de utilizar a inteligência artificial para avaliar o risco de um ataque antes que a solicitação chegue ao servidor para ser processada, né? Barrando essas requisições direto on the edge of the network. Segundo, a detecção de senhas vazadas, né? Detectar e bloquear e notificar quando uma tentativa de login for usada com uma senha que já tenha sido vazada em algum outro incidente prévio. MFA adaptativo, que permite você definir políticas para exigir nível adicional de autenticação para cada login. Se o risco for alto, você pede aquele segundo fator, senão você deixa o usuário continuar, e com uma capacidade bastante de alta resolução de configurar quais são essas regras de negócio. Talvez você queira trazer informação do seu CRM, você queira trazer informação de outros sistemas de risco e tomar aquela decisão em tempo real. Continuando, a proteção contra brute force, né, protege uma única conta de usuário contra as várias tentativas de login de um mesmo endereço ou dispositivo estão tentando atacá-la. E a última, limitação de IP suspeito, ajuda a proteger dispositivos, aplicativos contra ataques de alta velocidade que usam múltiplas contas. Então, para terminar, a gente acredita que, né, com a plataforma correta, existe uma solução hoje para esse problema, ainda que na cabeça de uma grande parte dos profissionais do mercado, esse seja um problema que ainda não foi resolvido. A gente acredita que é possível. Não é necessário mais esse trade-off, esse hard trade-off de segurança que com a experiência de usuário, que talvez tenha sido o caso 5, 10 anos atrás. E, obviamente, se alguém tiver alguma outra dúvida, né, alguma informação necessária que você queira aprender um pouco mais sobre o que a AuthZero tenha feito, obviamente a gente está disponível sempre para ajudar. Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que alguma dessas informações ou técnicas tenham sido úteis para vocês no dia a dia, né, lidando com esses desafios do que é tentar resolver os problemas de identidade de cliente. Como eu comentei, estamos disponíveis para qualquer informação, seja no nosso site, seja via LinkedIn. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês hoje.